Esse é o último argumento do rei. E vamos que vamos, que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto do que os demais, mas é um vídeo com um tema bem interessante aí, vai ser difícil vocês acharem esse tema em outros canais. Vamos lá. É verdade. Galera, obrigado por assistir o nosso vídeo aí, tá? Já te inscreve, deixa teu like agora, já para o que tu tá fazendo agora. Ao final do vídeo também deixa um comentário, né, com as tuas impressões, né, sobre essa história que a gente vai contar aqui hoje pra vocês. É isso aí, rapaziada. Então vamos lá. Ultima Ratio Regum. Latim aí, quem é que gosta de latim aí? Deixa nos comentários aí, eu gosto pra caramba de estudar e entender o latim. Às vezes a gente, estudando latim, a gente entende muito de como as coisas são hoje, né? Na nossa sociedade aí, que somos descendentes aí do Império Romano, né? Então, Ultima Ratio Regum é uma expressão em latim que significa literalmente o último argumento do rei, né? Ela foi cunhada pelo rei Luís XIV da França. Ele mandava gravar essas expressões, essa frase, em cima dos canhões dele, dos canhões do exército francês. E quem foi Luís XIV, rapaziada? Luís XIV também foi conhecido como Rei Sol, né? Foi um monarca francês que reinou ali por impressionantes 72 anos, né? De 643 até 715, né? Pô, bastante tempo. Ele é considerado um dos mais importantes e influentes líderes da história francesa. Isso aí, foi um reinado muito longevo. Foi 72 anos, tempo pra caramba. Mais de uma geração, né? Mais de uma geração. Reinou para mais de uma geração, 1643 a 1715. E o Luís XIV, ele nasceu em 5 de setembro de 1638, né? Filho do rei Luís XIII e da rainha Ana da Áustria. Com apenas 5 anos de idade, ele se tornou o rei. Então isso explica o porquê do reinado tão longevo dele, né? Com 5 anos após a morte do seu pai, ele se tornou rei e a sua mãe exerceu a regência até que ele atingisse aí a maioridade. Isso aí. Durante seu reinado, Luís XIV, ele implementou várias políticas, né? Para consolidar aquele poder absoluto da monarquia francesa, né? Ele centralizou o poder, né? Luís XIV acreditava que o poder vinha diretamente de Deus, né? E que suas decisões não deveriam ser questionadas. Ele era um típico rei absolutista, né? O maior deles, né? Na verdade, quando a gente fala de Luís XIV, o rei Sol era porque tudo girava ao redor dele, né? Então, é o maior de todos os absolutistas. Ele desenvolveu a economia trabalhando com o seu ministro das Finanças, né? Jean-Baptiste Colbert, para reformar a organização financeira do Reino da França e expandir o comércio e a indústria incipiente que eles tinham naquele período ali. Ele foi um patrono, né, das artes, incentivou o desenvolvimento da literatura, pintura, escultura e arquitetura, né? E imagino que isso tudo tenha sido com o retrato dele, né? Muitas obras provavelmente com o retrato dele. Ele expandiu o exército também, aumentando o poder militar da França e empreendeu várias guerras aí para expandir as fronteiras do país na época, né? Quanto ao seu legado, né, nós podemos citar o Palácio de Versalhes, conhecidíssimo aí, né, transformado em um símbolo do poder, da riqueza da monarquia francesa da época, né? E o Luís XIV também promoveu a cultura francesa de uma forma geral, né? Incentivou, e como o João já falou, o desenvolvimento das artes e da literatura. Ele é lembrado como um dos mais importantes líderes da história francesa, né? Cujo reinado teve um impacto duradouro no país, né? Tanto que a gente lembra dele até hoje aí como o Rei Sol, né? Rei Sol. Sobre a vida pessoal do Luís XIV, né? Ele teve várias amantes, né, ao longo da sua vida, incluindo Louise de Vallière, né? Acho que é assim que fala, galera. Qualquer coisa vocês procurem. E Françoise de Athénée, né? Olha que nome bonito. Também conhecido como a Madame de Montespan, né? Ele se casou com Maria Teresa da Espanha em 1660 e teve 6 filhos, né, com ela, embora apenas um tenha chegado à idade adulta, né? Isso aí. Na época tinha muita mortalidade infantil, né? Porque a medicina na época ela não tinha tantos recursos quanto a gente tem hoje. Luís XIV foi, acima de tudo, um déspota totalitário, galera. Ele foi o símbolo de uma época em que os indivíduos eram divididos em castas. Ou seja, a gente tinha ali a nobreza, o clero e a plebe, né? E a plebe Exatamente, os plebeus ali. Nessas castas, né, as pessoas nasciam e jamais saíam delas, né? Se tu nasceu plebeu, tu vai ser plebeu pro resto da vida. Nasceu nobre, tu já tem os teus privilégios garantidos. Inclusive, os códigos de lei dessa época eram bem complicados porque tinham leis diferentes para cada camada social, né? A sociedade francesa daquela época não tinha nenhuma espécie de ascensão social, mesmo que remota, para indivíduos nascidos na plebe, por exemplo, né? A plebe já era, tu estava condenado à pobreza total.
Fechando esse enorme parênteses, né, sobre o autor da máxima Ultima Ratio Regum, né, voltemos a falar desse axioma. Em termos militares, a frase representa a crença de que a força armada deve ser usada apenas quando os métodos da resolução de conflitos, como a diplomacia e a negociação, já foram esgotados. Afinal, esse é o último argumento do rei. Qual é a origem e o significado disso, né? A expressão ela foi usada para enfatizar a autoridade e o poder do rei, né? Sugerindo que a força militar era o último recurso para resolver disputas, né? E impor a vontade daquele monarca. Em outras palavras, quando todos os outros argumentos ou meios de resolução falhavam, o poder militar era o argumento final e decisivo, né? Famoso quem pode mais chorar menos. Exatamente. Bom, o uso histórico também dessa expressão, né, foi usada como uma forma de intimidação, né, e demonstração de poder pelos monarcas absolutos da Europa, né. Ela reflete a ideia de que a força militar era vista como o último recurso para impor a autoridade, né, e manter a ordem daquele sistema. Uhum. Sobre seu uso contemporâneo, galera, hoje em dia a expressão Ultima Ratio Regum é usada de forma mais figurativa para se referir ao uso da força militar como último recurso em conflitos internacionais, por exemplo. Ela também pode ser usada para criticar também, né, mas também para enaltecer a política de poder e a militarização como um meio de resolver certas disputas, né, trazendo a velha lembrança de que, em uma última análise, né, o ser humano é um animal racional, mas animais também atacam, né? É isso aí. Ou seja, né, galera, é a lei do homem, mas também é a lei do cão, né? Isso. Quando a coisa aperta, acaba o diálogo. Quando a coisa aperta, quem pode mais chora menos. Exatamente, né? A expressão ultima ratio também pode ser usada em outros contextos, né? Como no direito penal, né? Onde o princípio da intervenção mínima, né? Ultima ratio, estabelece que a lei penal deve ser aplicada apenas como último recurso quando outras áreas do direito, como o direito civil, administrativo, quando esses direitos, né, eles forem insuficientes para solucionar certas questões. Nesse ponto, então, a força coercitiva, né, do Estado atua sobre o caso concreto, impondo as sanções cabíveis, né, a última ratio. Então, o direito penal é visto hoje em dia pela nossa jurisprudência, né, aí falando de direito, no caso brasileiro, né, como o último recurso. A expressão Ultima Ratio Regum é um lembrete da longa história de uso de força militar como meio de impor autoridade e resolver as disputas. Ela continua a ser relevante hoje em dia, especialmente em discussões sobre política internacional e a resolução de conflitos. Vemos aí, né, que apesar da existência de órgãos e instâncias internacionais de resolução de conflitos, né, como a própria ONU ou os tribunais internacionais, né, não raro vemos as grandes potências imporem a sua vontade à força, né, perante outras nações. Como podemos observar aí diversas guerras e conflitos espalhadas pelo globo, né? Só para citar algumas, aí, a guerra da Ucrânia, Israel, né? Os conflitos no continente africano, Índia com Paquistão, a Síria, né? Então, são várias guerras. A gente está num mundo bem tumultuado nos últimos anos, né? A gente saiu daquele contexto de hegemonia global norte-americana, né, que trazia uma certa paz ali nos anos 90 e início dos anos 2000 para esse mundo que se chama hoje em dia de multipolar, no qual várias potências puxam a brasa para o seu assado literalmente. Então a gente tem vários polos de influência, como os Estados Unidos puxando a brasa para o assado deles, a China, né, como segunda maior potência, a Rússia como ainda uma potência muito forte, embora já desgastada e já mais periférica, né, não com toda a potência que teve no século XX, quando era a União Soviética, mas ainda tem sua força, né. E aí, por exemplo, o bloco dos BRICS, né, como Brasil, Índia, Paquistão, África do Sul, essa galera menor, assim, mas também fazendo agindo, nome, né? Agito, principalmente para os países mais fracos ainda, né? O Brasil, por exemplo, é o maior país da América Latina, a maior influência aqui nessa região que a gente vive. Então, um país como o Brasil, ele tem a sua força aí no contexto dos países vizinhos, né? Mas, galera, esse é um vídeo mais curtinho, né? Ele vai ficar bem pequeno mesmo, é mais para trazer essa expressão para vocês que a gente achou bem interessante aí, que surgiu nos nossos estudos aqui. A Ultima Ratio Regum, o último argumento do rei. Provavelmente a gente vai tentar botar esse vídeo aí, até falando pro Vini agora aqui, que tentar ser tudo, vamos botar no nosso canal do YouTube normal, mas a gente vai tentar botar todo ele também no Reels, né, ou no TikTok, aquela coisa assim, que eu acho que vai caber todo ele no Reels, no TikTok. Isso aí. Também é bem interessante, né, galera? Daí vocês compartilham nessas redes sociais também para ajudar a galera aí, galera. Isso aí.
Então, por hoje era isso. Fechou todas. Nosso muito obrigado. Considerações finais, João? Acorda pra vida, cachorro.